Quando a vida perde o sentido, a alma adoece antes do corpo. Isso se manifesta em pequenas coisas. A mulher que para de se arrumar, o homem que já não sonha, o casal que divide o teto, mas não a vida. O corpo e os papéis mudam, e a pessoa acredita que já não tem valor. Por que tanta gente desiste de si mesma? A resposta se revela na história de Lígia, uma mulher de 57 anos que achou que tudo tinha acabado, até ser confrontada na fila de um supermercado. Era fim de tarde num supermercado de bairro. Luzes brancas, carrinhos cheios, o barulho dos caixas. Lígia empurrava o carrinho com movimentos automáticos. Tinha 57 anos. Havia feito uma histerectomia e vivia uma menopausa difícil, com ondas de calor, insônia, ganho de peso e um cansaço profundo. Os filhos adultos, Caio e Manuela, haviam saído de casa. O apartamento, antes cheio de barulho, agora parecia vazio. O marido, Rogério, chegava tarde, mexia no celular, comia em silêncio. Quase não a enxergava. Na fila do caixa, o carrinho dela tinha legumes, remédios, produtos de limpeza e um bolo pronto. O corpo acima do peso, o rosto cansado, o cabelo preso de qualquer jeito. Por dentro, a sensação de ser invisível. Sua rotina se resumia a sobreviver, preparar algo, assistir TV, olhar mensagens dos filhos, dormir mal, repetir. Até que, na sua frente, uma senhora idosa de cabelos brancos, óculos e vestido discreto, segurando bacalhau, batatas e tomates, começou a falar de uma receita. Era Aurora. Suas palavras sobre como um bacalhau bem feito podia juntar a família e aquecer o coração chegaram aos ouvidos de Lígia, como se fossem dirigidas a ela. Uma cena simples, mas carregada de sentido. Foi ali, numa fila de supermercado, que a vida de Lígia começou a ser interrompida por algo maior do que ela. Lígia, acostumada a passar despercebida, não esperava nada de Aurora. Esperava seguir a lógica da escassez, reclamar e voltar para casa igual. Mas Aurora não reagiu assim. Depois de comentar a receita de bacalhau, olhou para o carrinho de Lígia, reparou no bolo pronto e nos industrializados e perguntou com naturalidade: "Minha filha, você ainda cozinha algo que seja realmente para você? Algo que te dê alegria?" Essa pergunta simples já mexeu com a defensiva de Lígia. Sua postura denunciava cansaço, ombros caídos, olhar baixo, respiração pesada. A vitimização veio quase automática. Ela começou a explicar que, depois da cirurgia, tudo piorou. Útero, hormônios, corpo, libido, filhos longe, marido distante. A mentalidade era clara. Perdi tudo, não sobrou nada de valor. Ela se via como um conjunto de perdas. Foi então que veio a pergunta disruptiva de Aurora, sem tom de bronca, mas de quem enxerga além. Você realmente acredita que Deus, que te chama de filha, decretou que sua vida acabava ali aos 57 por causa da menopausa e do ninho vazio? Não percebe que o problema não é a idade, nem a cirurgia, nem os filhos longe, mas o fato de você mesma ter se abandonado por dentro? Lígia tentou se defender, falando das dores, calores, noites em claro, do descaso do marido. Falou como alguém que não via saída, repetindo: "Eu não sei o que fazer, eu só tô cansada." Foi então que o ensinamento central apareceu. Aurora disse que retirar o útero não retirou sua identidade, que o ganho de peso não arrancou seu valor, que o distanciamento dos filhos não apagou o fato de ela continuar sendo filha de Deus. Explicou que, quando uma mulher se esquece disso, começa a se tratar como resto e o mundo aprende a tratá-la assim. Em vez de dar uma solução pronta, Aurora apenas entregou um envelope simples a Lígia, com uma receita de bacalhau escrita à mão e no topo uma frase: "Escolha se cuidar. Quando você se valoriza, o céu conspira a seu favor. Deus te quer bem. Reaja." Depois disso, saiu pela porta automática do supermercado, deixando Lígia com um peso novo no coração. Naquela noite, sozinha na cozinha, com o envelope sobre a mesa, as palavras de Aurora martelavam:
Lígia revia suas falas, sua autocrítica, a forma dura como vinha tratando o próprio corpo. Pela primeira vez, reconheceu que parte da dor estava na forma como ela mesma se narrava. Essa percepção não resolveu tudo, mas abriu uma fissura na vitimização. A responsabilidade pessoal aparecia tímida pela primeira vez. Nos 2 dias seguintes, Lígia viveu um conflito interno. Lembrava da frase de Aurora: Deus te quer bem, reaja. Percebia quantas vezes chamava o próprio corpo de acabado. Veio então o diálogo interior. O que significava, na prática, se cuidar naquele momento da vida? O que uma mulher de 57 anos, com sintomas de menopausa, poderia fazer por si? Havia algo pequeno que demonstrasse que ela ainda importava? Ao reler o bilhete, viu um horário e um local anotados por Aurora. Quartas-feiras, 19 horas, na Academia Popular do Bairro. Grupo de mulheres. Escolha se cuidar. Parecia algo pequeno, uma academia simples, comunitária. Mas soava como um primeiro passo concreto, um recurso disponível, um gesto simbolicamente importante. Com dúvida e medo, Lígia decidiu agir. Não com uma grande transformação, mas com uma decisão. Iria àquele grupo pelo menos uma vez. Seria sua primeira quebra do padrão de passividade. Na quarta-feira, perto das 18h40, ela quase desistiu. Pensou no sofá, no calor, no constrangimento, mas lembrou da frase de Aurora: quem saiu de perto de você foi você mesma. Levantou, vestiu moletom, camiseta larga, tênis antigo e saiu. Na Academia Popular do Bairro, encontrou mulheres de idades diferentes, todas com marcas de cansaço. O espaço era simples, piso gasto, ventiladores barulhentos, aparelhos antigos, mas havia um círculo de cadeiras e no centro, Aurora com um caderno e uma Bíblia. Ali, Lígia sentiu medo, vergonha e, ao mesmo tempo, um fio de esperança. A primeira ação prática proposta por Aurora foi concreta: caminhar 10 minutos na esteira. Não como projeto de emagrecimento, mas como um voto interno de cuidado. O corpo de Lígia reclamou rápido. O suor veio. O coração acelerou. As pernas pesaram. A vontade de parar apareceu no 3º minuto. Mas a lembrança da frase, quem não aguenta 10 minutos por si, como vai aguentar o peso de uma vida inteira, a impulsionou. Ao completar os 10 minutos, ela se sentiu ofegante. Por fora, era só uma caminhada curta. Por dentro, foi a primeira micro-vitória em muito tempo. Pela primeira vez em meses, fez algo deliberadamente por si e não por obrigação. Nos dias seguintes, percebeu uma relação direta. Quando caminhava, sua mente clareou. Quando deixava de ir, se sentia mais pesada, na alma e no corpo. Começou a entender que a ação, mesmo pequena, transformava o discurso interno, de não dou conta para eu consigo pelo menos isso. Era o nascimento de uma nova identidade, ainda frágil, mas real. Semanas depois, a disciplina de ir ao grupo se consolidou. Lígia não virou outra pessoa, mas algo nela se organizava. O corpo ainda reclamava, os sintomas da menopausa continuavam, mas sua postura diante de tudo mudara. Aurora, num dos encontros na academia, observou essas mudanças. Notou que Lígia chegava com o queixo menos baixo, com o olhar mais firme. Numa roda de conversa, Lígia contou que havia voltado a arrumar a mesa do café da manhã com carinho, mesmo estando só com o marido. Aurora validou a transformação. Disse que aquela mulher que se apresentava como acabada, agora retomava a dignidade. Explicou que isso não era vaidade, mas identidade. Templo em reforma continua sendo templo. Ofereceu uma nova forma de se ver, não mais como mãe sem função ou esposa sem graça, mas como filha que cuida do que Deus lhe deu. Essas palavras caíram em Lígia como revelação. Ela percebeu que abandonava a identidade de vítima e entrava na de agente da própria história. Na saída da academia, olhou para o céu e sentiu que algo além dela aprovava aquele movimento.
Com essa validação, veio a decisão de expandir. Não queria mais limitar o cuidado a 10 minutos de esteira. Passou a cozinhar de forma mais saudável, a escolher roupas que a deixassem mais confortável e confiante, a dizer menos sim por obrigação e alguns não por respeito a si mesma. Dentro do casamento, começou a se posicionar. Comunicou ao marido com calma que estava se tratando e não aceitaria mais ser ignorada. A ação empreendedora foi clara, investiu energia em si mesma. Não comprou um negócio, mas investiu na própria autoestima, saúde e fé. A casa começou a responder. O clima mudou. O marido, acostumado com uma esposa apagada, notou o contraste. Uma mesa cuidada, uma esposa que saía para se desenvolver, uma conversa mais firme. A percepção social também se transformou. No grupo, Lígia passou a ser referência. Na família, os filhos percebiam a diferença em ligações de vídeo. "Mãe, você está mais viva", diziam. O respeito interno se refletia no olhar dos outros. Essa fase trouxe uma liberdade nova. Lígia ainda tinha dores e limitações, mas já não se identificava com o papel de coitada. O propósito, antes confuso, começava a aparecer. Ser uma mulher que se respeita, que se cuida e que mostra com a própria vida que Deus não descarta ninguém só porque o tempo passou. 6 meses depois daquela fila de supermercado, a cena era outra. Numa manhã de sábado, Lígia caminhava de roupa leve, tênis nos pés, fone de ouvido tocando um louvor suave. O rosto ainda tinha rugas, o corpo sinais da idade e da menopausa, mas a postura era ereta. O olhar tinha brilho. O jeito de andar transparecia clareza e dignidade. Em casa, a mesa do café da manhã era arrumada com cuidado. Não havia banquete, mas havia intenção. Pão fresco, frutas, café passado na hora, florzinhas simples num vaso. O ambiente já não era tão pesado. O marido, aos poucos, passou a conversar mais, a perguntar do grupo, a demonstrar curiosidade. O casamento não se tornará perfeito, mas sairá da anestesia. Um dia, no mesmo supermercado onde tudo começou, Lígia reencontrou Aurora. Desta vez, não era uma mulher curvada. Era alguém que se aproximava com gratidão. Contou com calma o que aqueles meses tinham feito por ela. Não falo de quilos perdidos, mas de peso emocional solto. Não falo de milagre instantâneo, mas de renascimento gradual. Explicou que descobriu algo simples e poderoso. Quando passou a se enxergar como filha e a tratar o corpo como templo em reforma, sua vida inteira começou a se alinhar. Entender que Deus ainda a queria bem, mesmo sem útero, mesmo acima do peso, mesmo com filhos longe, tinha sido o maior despertar. Aurora ouviu e respondeu que agora via diante dela não uma mulher quebrada, mas uma filha consciente de quem é. Disse que dali em diante não havia mais diferença essencial entre elas. Ambas sabiam que valor não depende de fase da vida, mas da identidade em Deus. O narrador, então, volta para quem ouve essa história. Essa jornada mostra que por trás de muitas dores físicas e emocionais existe um ponto crucial: a forma como a pessoa se enxerga. Quando alguém se vê apenas como perda, como sobra, vive como resto. Quando lembra que é filha, começa a agir com outra dignidade. Quando você escolhe se cuidar e se valorizar como filha de Deus, o céu conspira a seu favor. Não porque tudo fica fácil, mas porque você para de andar contra o cuidado que Deus tem por você. E você, ouvindo essa história agora, em que ponto se reconhece? No cansaço da menopausa, no ninho vazio, no casamento frio, na vergonha do corpo ou na decisão de reagir e se tratar como templo em reforma? Se essa mensagem tocou você, vale parar 1 minuto e se perguntar: como eu tenho falado comigo mesma? Como tenho tratado o meu corpo, a minha alma e a minha história? Escreva nos comentários o que mais mexeu com você. Compartilhe em que fase está e, se quiser, deixe o seu pedido de oração. Esse espaço é para caminharmos juntos em transformação e despertar,
Se essa história fizer sentido, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais narrativas que levantam, confrontam e curam. Envie esse vídeo para alguma mulher que você sabe que anda se sentindo invisível, cansada, lutando com o próprio corpo e com a própria mente. Talvez ela só precise ouvir hoje que Deus ainda a quer bem e que ainda há tempo de reagir. Porque quando uma mulher lembra que é filha, se cuida, se levanta, algo se move não só dentro dela, mas dentro da casa inteira. E o céu, silenciosamente, conspira a favor.